E as eleições do Brasil repercutem também na imprensa internacional. Nós vamos agora com o nosso correspondente em Portugal, Jairo Atademo. Boa noite, amigos da TV Diversa. Estou aqui analisando como estão os ânimos dos brasileiros residentes aqui em Portugal para este segundo turno das eleições presidenciais. E realmente os nervos estão à flor da pele, há muita gente ansiosa. O eleitor brasileiro que mora aqui não é diferente do eleitor brasileiro que está no Brasil. A coisa está bastante pesada, as pessoas estão vendo o tempo passar e nunca mais chega o dia 30. Mas o que eu quero dizer para vocês que fui ao portal Observador e a outros portais de notícias importantes aqui de Portugal e descobri o que a imprensa portuguesa está levantando aí nas ruas e quais são os pensamentos dos principais jornalistas. Por exemplo, Mafalda Pratas, que é uma colunista do Observador, que é um portal importantíssimo aqui em Portugal, ela disse que esse segundo turno está realmente extremamente renhido e imprevisível, mas ela não acha que a nossa democracia corre algum risco e também confia, diz ela, na estabilidade do processo eleitoral brasileiro. Ela diz também que qualquer um dos dois candidatos que vencer vai ter uma enorme dificuldade de governar, porque o Congresso é muito fragmentado e talvez seja um dos mais fragmentados do mundo, diz ela. O portal Observador continua mostrando em suas matérias, mostrou também ontem a última pesquisa do Datafolha, coloca Lula com 49%, frente Bolsonaro com 44%, e fala da preocupação das autoridades brasileiras com esse segundo turno, que realmente levou as autoridades até a vedarem alguns edifícios governamentais para protegê-los de eventuais manifestações um pouco mais acirradas. E esse portal mantém um aplicativo interessante no seu site, que é o Votômetro. Desde o primeiro turno, esse aplicativo lá está. Você responde perguntas e conforme as respostas que você dá de múltipla escolha, você acaba caindo no candidato que mais se liga, mais tem alinhamento com os teus pensamentos. E aí você fica sabendo qual é o candidato que mais se assemelha a você. E tem também o portal Observador colunas de verificação de fake news sobre as notícias que saem das eleições brasileiras. Tal é a importância que a mídia portuguesa dá à eleição brasileira. Eu fui também ao portal Euronews. O portal Euronews tem uma penetração a nível mundial bastante grande e tem uma versão em português. E ele fala sobre as acusações que Bolsonaro faz das irregularidades, no caso das rádios, sobre a veiculação de propaganda e do recurso que foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu fui também à Al Jazeera, aquela grande rede de notícias do Catar. Será que a Al Jazeera aborda a eleição brasileira? Claro que sim. Ela fala sobre a luta que os brasileiros têm hoje contra a desinformação antes das eleições, do bombardeio de fake news a poucos dias das eleições. O Jornal Público aqui de Portugal, também um jornal de grande circulação, no site deles tem um podcast falando sobre o ponto de vista das pessoas que combatem a fake news sobre as eleições brasileiras. E comenta também sobre a divisão das famílias nos grupos de WhatsApp, as brigas entre familiares e amigos. O Correio da Manhã traz também uma série de coisas interessantes, principalmente a pressão que alguns patrões estão exercendo para que se vote em Bolsonaro. Essa prática aumentou 2.500% no segundo turno, segundo o Correio da Manhã. A Rádio Renascença é uma FM muito importante aqui de Portugal e ela aborda o apoio que foi dado pelo primeiro-ministro de Portugal a Lula, o Antônio Costa, que disse que vai apoiar Lula também no segundo turno. E fala sobre a gestão da pandemia, a corrupção e as fake news neste processo de campanha eleitoral. No primeiro turno, quase todos os 80 mil brasileiros foram votar, só em Lisboa, com 45 mil brasileiros, e Lula recebeu quase o dobro dos votos de Bolsonaro, diferente do que aconteceu em 2018. Mas a ansiedade aqui continua igual. O segundo turno é outra campanha. Há manifestações de eleitores dos dois lados, principalmente ali na porta da seção eleitoral de Lisboa, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ali ficou muito cheio de gente, dois grupos se manifestando, cantando e gritando e fazendo essas coisas, proibido, mas fazer o quê? Estavam lá tentando arregimentar alguns votos. Esse ano, parece-nos que o Ministério das Relações Exteriores e o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro fizeram alguns ajustes ali na entrada para melhorar o acesso, para dificultar um pouco esse tipo de manifestação. Vamos ver como é que vai ficar. Por enquanto, é ansiedade e vamos ver o que dá.